que é o assédio, né? Ele vai passar desse pressuposto de situações repetitivas, essas humilhações, essas situações vexatórias. Eu sempre bato nessa tecla da autopercepção. Se eu não me percebo, eu não vou nunca reconhecer as violências que eu estou sofrendo. Essa questão mais preventiva, eu aprender a me perceber e validar meus sentimentos, porque todas as emoções elas vão ter uma função na nossa vida. O assédio ele vai afetar diretamente a autoestima do indivíduo. O assédio no ambiente de trabalho tem sido constante e atinge diretamente a saúde do trabalhador, principalmente a saúde mental. E para falar sobre esse assunto delicado, nós convidamos hoje a psicóloga Luana Mendes, que vai bater esse papo com a gente sobre o que afeta, de que forma afeta a saúde mental do trabalhador, o assédio. Luana, seja muito bem-vinda aqui ao programa Entre Aspas. Obrigada. Então, né, eu sou Luana Mendes, eu sou psicóloga, atuo na clínica, né, atuo pela abordagem cognitivo-comportamental. E aí minhas respostas vão ser um pouco nesse viés também psicológico do que eu venho recebendo de dentro da clínica, do que eu venho acompanhando também no ambiente de trabalho, né. E a primeira coisa é, se a gente for pensar em assédio e suas consequências. E é justamente isso, a minha primeira pergunta que eu quero te fazer. Quais os principais impactos psicológicos do assédio na pessoa, no trabalhador? E esse impacto, ele já causa danos desde o primeiro assédio? Sim, o que é o assédio, né? Ele vai passar desse pressuposto de situações repetitivas, essas humilhações, essas situações vexatórias. Então, para a gente configurar o assédio, a gente já está falando de um sistema repetitivo. E o impacto disso pode gerar ansiedade, pode gerar depressão, impacto na autonomia do sujeito que está sendo ali sofrendo. Vai ter também questões de isolamento social, porque a depender da forma do assédio, que ele está sendo direcionado, a gente vai entender que pode estar afastando ele dos colegas de trabalho, ele pode invalidar o que está acontecendo com ele se eu não sei reconhecer o que é um assédio, eu paro de acreditar no que eu estou pensando. Então entra no nível de, eu acho que a grande pergunta do assédio, a depender do vínculo que você tem, é brincadeira ou é assédio? Como diferenciar isso? Como a pessoa pode diferenciar? É brincadeira? Já se tornou um assédio? A partir de que momento ali? Qual o ponto ali que eu falei, é assédio, não é mais brincadeira? Pronto, vamos lá. Eu acho que passa por alguns pilares. O primeiro é, qual é a relação que você tem com a pessoa e até que ponto isso se configura um desrespeito. Porque eu posso ser sua amiga, a gente tem certas brincadeiras em comum na nossa relação, mas em nenhum momento você nunca me falou que isso te incomoda ou em que ambiente isso acontece para te incomodar. Então eu posso chegar na frente de todo mundo um dia e fazer uma brincadeira que no privado a gente tem e quando é você separado você não se importa, mas quando é na frente dos outros você pode se sentir ofendido. Isso acontece uma vez, duas vezes e aí eu também não paro. Então isso pode já encaminhar para uma configuração de assédio, para uma repetição, uma situação vexatória e tal, assédio moral, né? O sexual ele já vai num lugar mais delicado. Então, é comum nos vínculos sociais a gente ter a questão do afeto, do toque, né, do abraço. Mas se ainda entra nesse lugar do desrespeito, tem certos locais que a gente sabe que é um lugar de desrespeito de se tocar. Né? A gente não está falando de parceiros românticos, a gente está falando de amizades que vai ter esse contato físico. A gente vai nesse estranhamento, então a pessoa ela vai sentir um desconforto. Você fisicamente falando, você vai começar a pensar, tem algo estranho aqui, né? Por que eu estou me sentindo assim quando essa pessoa faz isso? Então eu sempre bato nessa tecla da autopercepção. Se eu não me percebo, eu não vou nunca reconhecer as violências que eu estou sofrendo, seja ela de qualquer hora. Então eu acho que o primeiro passo até nessa questão mais preventiva, eu aprender a me perceber e validar meus sentimentos, porque todas as emoções elas vão ter uma função na nossa vida. A ansiedade, por exemplo. A ansiedade, ela é uma emoção que ela vem ancestral, ela é fisiológica. A gente manteve ela no processo de seleção natural. Então ela tem uma função na nossa vida. Agora, quando é que torna ela patológica? Intensidade, frequência e nível de prejuízo que tem na vida da pessoa. Então, se eu vou ter essa ansiedade exacerbada, ela me paralisa, eu começo a ter tremores, eu começo a ter muitas tensões nas costas, eu começo a ter cansaços que eu não estou entendendo por quê, eu começo a ter insônia e aí eu vou tendo essas mudanças corporais. Eu estou falando de um excesso, eu estou tendo preocupações excessivas sobre
o meu dia, sobre o meu futuro, sobre o meu trabalho, né? Então, ela pode vir de diferentes contextos, não necessariamente associada àquele problema, mas o assédio ele vai afetar diretamente a autoestima do indivíduo. E é justamente isso, por exemplo, aquele assédio prolongado. Às vezes as pessoas, né, só se tocam depois de um longo tempo. Eu, me colocando no lugar de uma pessoa assediada, eu começo a ser assediado. A partir de que momento eu estou sofrendo o assédio, eu paro, tenho que procurar um psicólogo, procurar uma ajuda com a minha saúde mental. Já era. Então, eu parto de dois pressupostos aí também. O lado preventivo, né, que é a questão de... Essa autopercepção não é todo mundo que tem facilidade. Então, o acolhimento emocional e essa autopercepção ela pode ser desenvolvida na terapia. Então, você já vai para o mercado de trabalho, pode ter questões que a terapia já vai te ajudar. Habilidades sociais, por que habilidade social? Eu acho que é bom fazer esse recorte também. Assertividade. Às vezes eu não saio de uma situação que está me fazendo mal porque eu não sei se é assertivo. Eu sou ou extremamente passivo ou extremamente agressivo. Eu reajo já com impulsividade. E se eu estou falando de emprego, por exemplo, eu tenho medo de perder aquele emprego. Então, eu não vou reagir em relação a isso. E tem essa questão justamente que você tocou. Tem muita gente que está sofrendo um assédio, está guardando aquilo e não denuncia, não procura tomar nenhuma iniciativa com medo de perder o emprego. Exato. Tem isso também. Exato. Na sua clínica, tem muita gente procurando você para esse tipo de tratamento, porque o assédio está exacerbado, está crescendo de uma forma assustadora. Hoje, muita gente não falava, hoje as pessoas já falam. Tem muita questão no consultório disso. Tem questão que aparece já no quadro de burnout, que é isso que me preocupa, por isso que eu falo do preventivo, né? Falando já dessa parte pós impactos mais significativos, que a gente já vê que a pessoa está paralisando, né? Se a gente for falar de estratégias de resposta a estresse, corporalmente, fisiologicamente falando, a gente vai ter luta, fuga e congelamento, né? Luta, normalmente a pessoa consegue reagir, é raro, porque em situações de violência a gente tende a ficar constrangido e congelado. A gente vai mais para essa facilidade também. Ou em estado de evitação, eu fingi que não está acontecendo. Então, na terapia, às vezes a pessoa está passando por assédio, ela vai identificar no processo, porque ela vai começar a questionar os comportamentos que está tendo direcionado a ela. Então, por que aquela pessoa fica falando isso comigo? Por que eu estou tendo demanda de trabalho a mais? Até que ponto eu estou aceitando a mais do que meu cargo oferece? Até que ponto eu estou sendo várias vezes monitorado sem ter uma justificativa? Então, tudo isso vai estar dando esses sinais e a pessoa não vai perceber. Então, na clínica, você vai ter o acolhimento necessário para isso e você também vai ter os questionamentos, que a gente questiona muito. Então, o que é que isso te toca? O que é que significa isso para você? Por que você está dentro desse contexto? O que é que a gente pode fazer em relação a isso? A terapia ela vai te ajudar a você se conectar com seus valores e conseguir reagir também. Porque a rede de apoio ela é fundamental. Ela é fundamental no processo. Dentro desse aspecto do autoconhecimento, né, que você fala muito da autopercepção, do assédio, a pessoa consegue se controlar? Existe um passo, existe algo a se fazer para ela conseguir se controlar lá dentro e poder se vencer o assédio? Então, né, o combate ao assédio ele é multifatorial. Né? Não dá pra gente contar só com a vítima que está ali, inclusive, no posicionamento de sofrimento. A gente não pode partir só desse viés. Então tem que ter o apoio da instituição, no caso, uma rede de apoio por trás dele, de pessoas que ela confia também, e essa motivação para pelo menos denunciar. Porque se a gente conta só com a vítima para responder a situação de assédio, tem alguma coisa errada ali no processo de intervenção também da organização. Porque não é ela que tem que mudar, é o assediador que para o comportamento que ele está fazendo. Ela pode se defender, ok, né? Eu posso pedir para trocar de setor, eu posso falar com o RH, fazer as denúncias do que está acontecendo, mas é um processo muito delicado. Então, se a gente falar, a vítima que ela vai ter que desenvolver vários recursos, ok, a gente tem um termo que a gente fala que é trabalho emocional, é um termo que tem hoje na parte organizacional, que é eu conseguir manejar as emoções para lidar com os desafios do trabalho. Mas a pergunta é quão saudável isso é de fato, porque a raiva, voltando para as emoções, a raiva ela tem uma função, ela vai mostrar para mim que está me incomodando, tem alguém me agredindo, tem alguém fazendo uma coisa errada comigo. Quando eu reprimo isso, eu estou invalidando toda a função da minha emoção porque eu preciso dar vazão a ela. Não que eu tenha que agredir alguém, mas assim,
expor o que eu estou sentindo, pôr isso para fora. Isso às vezes o sexting terapêutico vai dar esse espaço. Então você comigo num lugar privado que não vai ter ninguém te julgando, você consegue botar a raiva para fora e aí a gente fala, tá, e o que é que essa raiva está dizendo para você? O que a gente pode fazer com isso? Quais são as estratégias que a gente pode montar para uma forma segura você fazer essa denúncia, né? Porque o assediador ele quer que você saiba do seu setor, que você saiba do seu trabalho, que você não se sinta bem com você mesmo. Então, o objetivo tem que ser o outro, né? Como a gente vai tirar esse assediador de cima, como você pode se cuidar. Se eu for falar de uma coisa mais individual, é assertividade, pedindo respeito nesse sentido, né? Comunicar que não está gostando do que está acontecendo, porque se eu comunico previamente, aquela pessoa sabe que ela não está fazendo algo que eu não gosto. Ah, mas aluno, eu não sei comunicar. Treinamento de habilidades sociais. Agora, eu não estou aqui, né, para defender o assediador, muito pelo contrário. Muitas vezes o assediador, as pessoas que pensam, o assediador quer mostrar poder, que as pessoas têm que ser obedientes a ele. Em muitos casos, o assediador pode estar sofrendo problemas psicológicos também, de certa forma está descontando a pessoa. Tem que se ficar atento a isso também. E a gente tem uma mania social de revitimização. Vou dar um exemplo para depois trazer para o contexto de assédio. Você sai aqui na rua com o celular na mão, você é assaltado. Você chega aqui no ambiente de trabalho, você vai contar, poxa, eu fui assaltado, aí pergunta assim, como é que foi? Aí você falou, não, eu tava com o celular na mão, andando na rua, foi lá e pararam. Aí a gente chega e fala, você é besta? Como é que em Salvador você vai andar com o celular na mão? Não, o celular é seu, cara, a cidade que tem que estar segura, o ladrão que está errado. Então a gente tem essa revitimização. Se a gente for olhar para o lado do ladrão, ele podia estar precisando e tudo mais, mas assim, por que eu estou falando disso? Porque às vezes a gente também vai ter esse cenário na questão do assédio e a gente acaba sendo compreensivo demais também com a demanda do outro. Já como relacionamentos românticos abusivos também, quando a gente fala de violência. Então, eu começo a entender a história daquela pessoa e aí eu começo a ter mais compaixão por ela. Mas até que ponto essa compaixão está me fazendo mal? E isso vai para qualquer relação. Então, com o assediador e a vítima, a gente vai ter que ter esses dois olhares. Às vezes as pessoas não têm compaixão pela vítima, vai ter com o assediador. O chefe, que é o mais comum, né? O descendente, o assédio descendente. Então, o chefe chega lá, ele dá um dia péssimo, porque está passando por um monte de problema familiar, e chega todos os dias tratando todo mundo mal. Mas aí, só porque está passando por uma questão familiar, ele vai ter que tratar todo mundo mal, todos os colaboradores, só porque ele passou por vários traumas, então ele vai ter que se cuidar. Mas daqui que ele entenda também isso, aí a gente vai ter uma jornada de pessoas sofrendo psicologicamente com o trabalho que ele está exercendo, né? Então, a gente pode ter sensibilidade com a dor do outro, com a história do outro, mas eu preciso me posicionar também. Por isso que vem o fortalecimento da autoestima. Porque se eu não tenho a base da minha autoestima fortalecida, e até descrevendo, porque algumas pessoas não sabem da autoestima, é um contexto muito subjetivo, mas ela se baseia em pilares. Autoconceito, o conceito que eu tenho sobre mim mesmo, autoimagem, que é essa questão mais corporal, como é que eu me vejo, em termos físicos mesmo, como é que eu me represento. Ela vai ter o senso de autoeficácia, que é quão competente eu me sinto em relação às coisas que eu faço, né? Como eu valorizo minhas realizações, o meu trabalho, isso não só trabalho laboral, mas as atividades que eu exerço, quanto pai, quanto mãe, enfim. E o auto-reforço, que é eu reforçar as coisas boas que eu faço também, eu validar isso, eu ter recompensas em relação a isso. E quando eu tenho esse hábito, às vezes as pessoas vão ter vai pensar numa cadeira, alguma perna quebrada disso aí já é o suficiente para balançar a autoestima dela. Então é importante as pessoas entenderem o que é autoestima, até para a gente, quando a gente fala de fortalecer, eles não pensarem em uma coisa do senso comum. Tem gente que acha que a autoestima é só, eu tô gordo, tô magro, eu tô feio, eu tô bonito, sendo que é uma coisa muito mais estruturada. E agora você falando em autoestima, né? A pessoa está no trabalho sofrendo assédio, mas não começou nenhum tipo de tratamento ainda. E acontece muito com o servidor da saúde. Muitos têm 2, 3 vínculos. Já sai do trabalho, vai correndo para o outro, não tem tempo de nem ir em casa. O que essa pessoa, que conselho você daria a essa pessoa, né? Uma orientação você daria a essa pessoa no horário vago que ela tem? O que ela pode fazer para cuidar da saúde mental dela, cuidar da autoestima? O que pode ser feito nesse curto espaço de tempo que ela tem? Essa questão de gestão de tempo, ela é bem delicada, que eu poderia falar assim, vamos começar com a saúde física, eu poderia falar o básico, se alimentar bem, fazer atividade física e fazer psicoterapia.
poderia colocar nesse lugar. A questão é, às vezes até esse processo já vai ser mais um ponto de exaustão. Então, a gente já começa a questionar a necessidade dessa pessoa em relação a esses empregos, mas se eu for botar de priorizar, aí é uma boa alimentação, ela pode ter já o primeiro cuidado, porque o intestino está ligado com a questão de saúde mental, as pessoas não sabem disso, mas a gente tem uma gama de neurotransmissores lá, bem interessante, que lida com essa questão de manejo de estresse, regulação emocional, ajuda uma alimentação boa. Esse autocuidado, então se você puder fazer uma terapia, tem gente que faz, né, dependendo do intervalo de 1 a 2 horas, tem gente que faz na hora de almoço. Eu tenho paciente que faz terapia comigo de meio-dia a 1 hora. Hoje, tá comendo e tá conversando contigo. Infelizmente, tira ali uma vez na semana 10 minutos, come mais rápido, mas depois vai lá e faz a sessão. Já tive também casa da pessoa tá comendo. Aí a gente tenta ajustar, não é o recomendado, né? Mas consegue. Já fica terapia no carro, a pessoa no carro indo pro trabalho. Hoje mesmo eu tô atendimento meio-dia, assim, é o horário que a pessoa tem para fazer. Então, se priorizar. A questão que as pessoas têm com terapia, acho que é bom a gente entrar um pouco nisso. Valores, né? Hoje a gente tem muitos serviços sociais, assim, não só gratuitos, como profissionais competentes que deixam uma parte da agenda para cobrar mais barato, né? Então eu sempre falo assim, procure, converse com um psicólogo, que provavelmente eles vão ter que indicar para você um serviço de qualidade e que pague o valor que você pode pagar. Isso eu não tenho um psicólogo que eu conheço que não faz isso. Então, até para quebrar esse tabu. E aí, a gente pode tirar dúvidas mais específicas, assim, né? Se eu pensar assim, no preconceito que a pessoa tem com a terapia, querendo ou não, a gente está no século XXI, mas tem a ideia da loucura. A gente já passou nesse sentido, né? O que é hoje, o que você sente em relação a sintomas, você já entende que a gente vive numa sociedade que tem o Brasil está no mundo da ansiedade. Então é muito difícil a pessoa não precisar de terapia se ela não ter esses recursos de manejo. O Brasil é um país que a gente vive que tem vários casos de violência. Então, como é que eu não vou me prevenir para isso, né? Como é que eu não vou criar esse fortalecimento de autoestima? O assédio ele vai fazer a pessoa sempre questionando o potencial dela. Aquela pergunta clássica, será que eu tô ficando doido? Será que é isso mesmo que eu tô pensando? E aí vem o grande, o que a gente chama na terapia cognitiva de testagem de evidência. Às vezes você compartilhar com outra pessoa, que você se sinta seguro, é o que vai te ajudar a entender se realmente o que você está pensando é algo que você acha que é imaginário, mas tem total validação, ou pode ser um julgamento seu. Então, a rede de apoio é fundamental nesse processo. Você falou de a pessoa que está sofrendo assédio, que está naquela questão de dificuldades, conversar com alguém próximo. Mas que as pessoas têm que perceber também, o trabalhador tem que perceber também, que o assédio, às vezes, no ambiente de trabalho, não influencia só aquela pessoa que está sofrendo assédio, mas todos que estão envolvidos. E acaba tornando o ambiente difícil e complicado, não é isso? Claro, claro. E a gente, se a gente for pegar, tem as pessoas que assistem o fenômeno e também não conseguem se posicionar, não se predispõem a dar suporte, né? Tem pessoas que vão julgar junto e aí a gente vai para o tipo de assédio, né? Tem o assédio horizontal, que você vai ter, às vezes pode ser de 1 para 1, mas você vai ter um grupo, às vezes, de colega. Então, até pensar um pouco nesse caso da pessoa mais solitária, que a gente está vendo que está um grupo contra ela. Se a gente for pensar que ela não tem suporte no trabalho, a gente vai ter que pedir um suporte externo. Terapia é fundamental, familiares, né, amigos fora do ambiente de trabalho para ajudar nesse processo de conscientização. Às vezes a própria instituição fazendo palestras, né, entrevistas como essa que a gente está fazendo aqui, ajuda a pessoa a se perceber mais, né, entender o que está acontecendo, como é que ela pode pedir ajuda e ganhar força para essa reação. Então é um grande ponto. Às vezes pode não ser do coletivo, mas os casos que eu já vi, que a gente já debateu um pouco de assédio, que eu faço palestra sobre esse tema também, eu já vi uma movimentação externa de outras pessoas se mobilizando para fazer denúncia, porque fica aquele que a gente chama de climão, né? A gente está vendo que a pessoa está sofrendo, vê que é uma coisa que está estranha, mas eu preciso garantir meu emprego. Existem estratégias de enfrentamento, você me perguntar, pô, Ana, tem algumas que as pessoas usam, a gente só tem que medir elas, porque o silenciamento, assim, né, você não comunicar, é uma estratégia que as pessoas usam, mas a gente diz que faz mais mal do que bem. Isso na terapia a gente questiona quais as vantagens ou desvantagens do comportamento que você está tendo. E às vezes a pessoa vai visualizar, pô, não, realmente eu ficar calada aqui, eu acho que vai me fazer mais mal do que bem.
Então a gente favorece muito a autonomia do sujeito. Não é eu, enquanto psicólogo, que vou chegar para você e falar assim, ó, você tem que sair do seu trabalho, ou você tem que denunciar. A gente vai num processo de construção do que faz sentido para você, quais são seus valores, mostra como está te afetando, mostra os sintomas que você está tendo, né? Aí a gente vai ter casos de exaustão. Como eu falei, às vezes a pessoa já chega na terapia exausta, burnout, né, que a gente fala, que é síndrome de esgotamento profissional, era conhecido antigamente por esse nome, né? Você tem um acesso de trabalho, então se você for falar de assédio moral, assédio sexual, possa ser que tem uma... Seja um agravante. É um agravante, pode propiciar, pronto, essa frase, eu acho que essa palavra é melhor, propiciar a síndrome, porque a gente está falando de um local que era, se a gente parar para pensar, a gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando. Nesse ambiente vai ser logo um ambiente que eu passo extrema violência, situações de violência cotidiana, a gente está falando de exposição de 80% da minha semana, eu estou lá exposta a situação de violência, não tem como manter uma saúde mental. Assim, por mais resistente que eu esteja, por mais que as pessoas me falem, em frente, lide com isso, o salário é bom, mas a custo de quê também? Em diversos momentos de nossa conversa, Dona, você falou em prevenção, né, no ambiente de trabalho. Ao seu ver, né, como poderia ser um ambiente de trabalho, como ele pode ser modificado para que a pessoa que sofre o assédio tenha suporte e novos casos de assédio sejam evitados? Vamos lá, eu acho que a gente tem que começar pela preparação. Em que sentido? Quem são esses líderes que estão sendo contratados? A gente tem a questão do servidor público, que eu acho que é um ponto também, né? Que é um processo que vem de um concurso e tudo mais. Então a gente tem que instruir também. A gente está lidando com pessoas, a pessoa tem repertório para liderança, tem repertório para gestão, essa pessoa tem as habilidades sociais que a gente chama, né? O que é habilidades sociais? Civilidade, empatia, assertividade, sabe se comunicar bem, em resumo, assim, seriam esses pilares. Então, começar aí de como esse corpo técnico está sendo composto, se a gente for falar do privado, né? Público, a gente tenta fazer um treinamento ali, vamos dizer, e fortalecer essas habilidades dessas pessoas. Por quê? Aí a gente pega esse cara que chega, que a gente estava dando exemplo, que está todos os dias estressado em casa, descontando o trabalho, a gente já consegue fazer um nível de intervenção. Promoção, né, de palestras, de abordagem do tema, claro. Tentar criar momentos de coletivos mesmo, que as pessoas elas possam se aproximar, que a gente entenda como criar bons vínculos ali naquela instituição, que aquele ambiente de trabalho vire uma coisa agradável. E respeito, trabalhar o respeito, né? Conseguir trabalhar a escuta, conseguir trabalhar a empatia é fundamental. E aí vem a questão da denúncia. Não adianta eu querer que a denúncia aconteça se eu não valido ela, né? Então não adianta fazer todo um movimento de fazer palestra, fazer entrevista, fazer essas intervenções, contratar um grupo técnico cuidadoso em relação a isso. E aí eu não valido. Então realmente a instituição pegar na mão da pessoa e falar, não, eu abraço essa causa. Então eu realmente vou demitir aquele colaborador, eu realmente vou afastar, eu realmente vou dar suporte à vítima. Então, indicação de também acompanhamento psicológico, se precisar afastar, não colocar esse colaborador como incompetente, porque ele não está rendendo. Eu preciso de um olhar cuidadoso, né, para o trabalhador. Por que aquela pessoa não está bem? O que é que está acontecendo? Eu chamo meus colaboradores para conversar, o líder chama, se é um colega de trabalho que está fazendo, né, a situação. Então eu falo muito da liderança porque aquela questão da referência é o mais comum, mas assim, quando é, no caso, ascendente, que é os colaboradores se juntam contra o líder, o RH está prestando atenção nesse líder, ele está entendendo o que está acontecendo, a gente está acompanhando isso, porque hoje a gente vive na era de produtividade. Eu estou mais preocupado com produção, não estou preocupado com o humano que está ali por trás. Então, as empresas que elas conseguem fazer isso, os lugares que conseguem ter uma atenção para entender o que está acontecendo com aquele colaborador, é um grande diferencial. Então, eu vejo que por que aquela pessoa ela não costumava ser assim e agora ela está tendo um rendimento mais baixo. Ela está chegando aqui com uma cara de cansado. A gente não tem esse trabalho de olhar para o outro, às vezes a gente vive no automático. Às vezes é um bom dia estranho que a pessoa dá que já está dando sinal de alguma coisa. E se eu não pergunto como a pessoa está, eu não tenho resposta. Então é um hábito também que a gente não tem hoje em dia. De chegar e falar, pô, meu colega, e aí, como é que você está?
eu estou percebendo que isso não está muito bem para a gente conseguir dar esse suporte. Então, clima organizacional, bom, a gente tentar investir nesses pilares e incentivo, né? Se eu for falar da terapia no lugar preventivo, como eu falei, autoconhecimento, trabalhar essa autoestima, entender o que você merece. Por quê? Quando a gente fala de transtorno mental, tem uma parte genética, tem uma parte fisiológica, tem, mas tem muita questão que a gente chama ambiental, que o externo interfere nas questões psíquicas da pessoa. Então, se eu tenho uma predisposição genética e ainda vem um fenômeno estressor, ele vai lá e imagina uma coisa ativando. Bom, então aí eu começo a ter vários sintomas de qualquer transtorno, seja, que se for uma depressão, vai perder sentido da vida. Dá aquele start que exato. aflora. Então, exatamente. Então, se eu vou passar por uma situação de assédio, a probabilidade disso acontecer é muito alta. Verdade. Né? Luana, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, a gente já conversou muito aqui, mas tem algo que você gostaria de dizer para quem está nos assistindo, alertar sobre o assédio, o que pode ser feito, que a gente não conversou aqui, mas que você acha que faltou, que ele precisa saber? Peça ajuda. Eu acho que o grande ato de coragem em relação ao assédio é pedir ajuda. É o primeiro passo que a gente pode fazer em relação a isso. Cuidem da saúde mental, se atentem. E aí é como eu falo, né? Entendam que a psicoterapia, a função dela na vida de vocês, eu acho que é muito importante. Existem diferentes formas de terapia, existem coletivas, existem material didático também que pode dar um suporte em relação a isso. Mas eu acho que o central é criem coragem para pedir ajuda, por mais difícil que esteja, e autopercepção. Acho que a autopercepção é tudo. Quanto mais eu me conheço, mais eu entendo que o ambiente que eu estou não está me fazendo bem, né? Mas eu entendo do que é que eu acabo normalizando, porque eu aprendi que isso poderia ser normal, né? E aí eu começo a aprender a questionar e contestar o que é que está acontecendo comigo. Certo. Luana, muito obrigado pela sua participação, por ter se disponibilizado a vir conversar com a gente aqui no Entre Aspas. Imagina, eu que agradeço o convite. Você que está nos assistindo, fique atento. Em qualquer situação de assédio, não se cale, denuncie. A partir daí, você pode estar começando a se curar e evitar maiores problemas. O assédio vai continuar sendo um assunto aqui do Entre Aspas. Até o nosso próximo encontro.